Primeiramente, muito bom dia, você já me conhece, meu nome é Lohan Santos, eu sou o cofundador e apresentador deste canal que vos fala. Antes de qualquer coisa, você já sabe, gostaria de estar pedindo, em particular, o like e a sua inscrição nesse canal, tá? Hoje nós vamos conversar por aqui, diretamente do carro, vamos falar do que tá acontecendo aí, cara. Essa semana eu tentei fazer até um vídeo, porém a correria não deixou. Então esse aqui vai no pelo, tá? Basicamente sem edição. Vamos editar aqui só o corte do início do vídeo e o final, para não ficar ruim, né? Enfim, vamos lá. Vamos falar de Flamengo? Ninho do Urubu? Tá um ninho aquilo lá, né? Mauro César soltou uma notícia que fez bagunçar o parquinho dos rubro-negros. Só pra gente recapitular aqui o que tá acontecendo, a gente vai falar sobre a notícia do Mauro César em relação ao Pedro e também sobre a transação do Gerson com o Zenit, que se arrependeu, supostamente, segundo notícias, de estar indo para a Rússia. Queria ir jogar na Arábia ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas enfim, vamos lá. No começo da semana, Mauro César trouxe uma notícia que bagunçou lá o parquinho do Urubu, dizendo que o Flamengo estava disposto a vender o Pedro. Pedro estava no mercado a partir de uma proposta de no mínimo 15 milhões de euros para poder liberar hoje ídolo e atacante do Flamengo, Pedro. Fato é que pegou nada mal, que pegou bem mal na verdade, nada bem, com o staff da diretoria do Flamengo, que em repúdio quase em simultâneo, depois de viralizar, né, o vídeo do Mauro César, eles soltaram uma nota oficial dizendo que Pedro fazia parte, que estava contando, e que o Felipe Luiz, juntamente com o departamento técnico, estava contando com o atleta, com o jogador, e que desmentiu, né, o Mauro César. E o Maurinho, quando fica nervosinho, ele soltou lá um print em que ele conversava diretamente com a sua fonte para poder confirmar, vias de fato, em relação à sua apuração. Fato é, rapaziada, que isso gerou um transtorno muito grande dentro do departamento técnico do Flamengo e também do clube e empresários do jogador. O vídeo que eu estava fazendo para a gente poder dissertar sobre isso aqui era exatamente o que aconteceu essa semana, tá? Eu vou falar mais precisamente ontem, sobre o que aconteceu ontem. Mas vamos desenvolver aqui o raciocínio. É muito ruim a gente tomar partido em relação a essa informação do Mauro César, partindo do seguinte princípio. Quando esse tipo de notícia vaza, muito provavelmente ou o clube quer vender ou o jogador quer ser negociado. E eu ia partindo para a tese em que o Flamengo provavelmente não queria vender o Pedro. Por quê? Porque ele já teve a oportunidade de vender o atleta muito mais caro, se eu não me engano, entre 20 a 25 milhões de euros para o próprio Palmeiras. Ah, mas não vai vender para o seu arquirrival. Sim, venderia, são negócios. Por que não venderia? Não venderia porque o Flamengo entende que hoje o Pedro agrega muito tecnicamente ao elenco do Flamengo. O Flamengo não tem um atacante como o Pedro hoje para mudar o sistema de jogo do Felipe Luiz. E falando em Felipe Luiz e principalmente em sistema de jogo do atual técnico do Flamengo, todo mundo sabe que o Pedro hoje não se encaixa dentro do DNA técnico, como o Felipe Luiz entende que ele tem que montar a sua equipe. Porque o Pedro ele não tem intensidade. Então ele tem que escolher entre Pedro e Arrascaeta. Mas o Pedro tá voltando de lesão. E isso incomodou muito ao atacante rubro-negro. Por quê? Porque ele pensou
que na Copa do Mundo de Clubes ele teria um pouco mais de minutagem para poder voltar ao seu esplendor físico. Porém, no sistema do Filipe Luís, como eu disse, só joga um, ou é ele ou o Arrascaeta, porque o Filipe Luís entende, principalmente na Copa do Mundo, depois da eliminação ficou bem claro isso, que o Flamengo precisa de intensidade. Ele ter os dois jogadores, ele não teria esse tipo de intensidade necessária da maneira que ele gosta de armar o time. Então, partindo desse princípio e do que eu penso, na minha concepção, quando essa notícia do Mauro César saiu, Mauro César, segundo ele, era uma fonte muito forte do corpo diretivo do Flamengo. Mas a gente sabe como é que é o mundo da bola e muito provavelmente, eu pensando comigo, o pai do atleta, o empresário do atleta, que pediu para soltarem essa notícia, porque o Pedro não tem proposta, não tinha proposta, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, ele não tinha proposta. E você se colocar no mercado, ou você como Flamengo colocar o Pedro no mercado e dizer, eu quero 15 milhões de euros por ele. Aqui no Brasil, então, principalmente, vão sair em tapas para poder levarem o Pedro. Principalmente o Palmeiras, que já tentou dar entre 20 a 25 milhões de euros por ele. Então, na minha concepção, e eu ia externar isso para vocês, muito provavelmente era o corpo diretivo do atleta, tá? Os empresários que queriam estar negociando ele, porque o Pedro já não... Vamos partir do princípio que ele não está feliz no Flamengo. Entendeu, rapaziada? E aí gerou todo esse burburinho. O que aconteceu? Ontem, fazendo aqui algumas apurações, lendo algumas coisas, alguns artigos, eu vi que o Pedro acabou sendo sondado também pelo Zenit, que o Gerson tá indo, né? E a gente vai falar do Gerson já já. Ele estava sendo sondado pelo Zenit e o Zenit estaria disposto a pagar a multa ou o valor que o Flamengo quer, de 15 milhões de euros. Ou seja, funcionou ou não funcionou colocar o atleta ali como uma vitrine para poder vender? É esse meu raciocínio. E falando de Zenit e falando de Gerson, o Gerson que, segundo notícias, o pai do atleta e o atleta se arrependeram de ter fechado com o Zenit. Por que se arrependeram? Porque o Gerson fez uma grande Copa do Mundo de clubes, se valorizou e o Al Nassr gostaria de estar contando com os serviços do atleta. Porém, o Marcão, seu pai, empresário, ainda tentou melar a negociação para que o atleta pudesse jogar com o Cristiano Ronaldo e ir para a Arábia, ganhando até 6 vezes mais do que foi oferecido pelo Zenit. Mas aí os papéis já estavam assinados, rapaziada. E simplesmente não teve mais como ele correr atrás. Ou voltar atrás, melhor dizendo. Então eu queria que vocês colocassem aí, comentassem sobre o que vocês acham sobre essas duas notícias, tá? É isso. Peço a você que se inscreva. Tô no posto aqui de gasolina, eu conheço o frentista, o cara tá me zoando aqui que eu parei mal. Mas é que o motoboy tava aqui. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal, acionem o sininho de notificação para estar por dentro de todas as notícias. E é isso, rapaziada. Tamo junto.